Nossa história começa com o nosso protagonista fazendo aquele cafezinho da manhã para os irmãozinhos, enquanto assiste Mais Você. Brincadeira, ele estava vendo coisa melhor. Aí você pensa o que é melhor que assistir Mais Você? Isso mesmo, Gasosas lutando. Ele estava se preparando para o seu primeiro dia de aula na nova escola. Aí você se pergunta, onde que tá os pais desse moleque? Então, o pai dele bateu as botas e a mãe foi comprar cigarro. Aí voltamos para a luta de Gasosas, que estava equilibrada. Uma hora a loira batia e outra hora a ruiva apanhava. Aí a ruiva fica puta e começa a xingar, falando que ela é a campeã, a líder da mamata. Aí pra ela ficar esperta, só levou uma na cara que apagou na hora. Aí voltamos para o Prota arrumando os irmãozinhos deles e falando para desligar a TV. O Prota deixa os irmãozinhos dele no ônibus da escola e vai para o seu primeiro dia de aula. Aí mudando de visão, vemos uma limusine, dela desce uma loira, falando que vai o resto do caminho para a escola a pé. Do nada chega uma ruiva rosada a 300 por hora na bicicleta, falando que chegou ao mesmo tempo, e a loira falando que não chegou a tempo, a limusine já tinha ido embora. Aí vemos elas falando sobre a luta. A ruiva rosada fala que ela tinha pegado muito leve com a ruiva, e do nada a ruiva rosada decide atacar a loira. Mas no momento que decide fazer isso, o Prota acaba levando a bala perdida enquanto estava comendo. E por causa disso, ele acabou caindo em cima dos opais da loira e sujando ela. E moleque, parecia que ele ia tomar uma surra. Aí ele pensou que fudeu. Ficou se desculpando falando que não foi de propósito, que ele ia pagar a lavanderia. Mas a loira fala que não precisa e ele só precisa pagar a meia e o tênis dela. A Prota fica aliviado, até ele entrar na sala de aula e percebe que era o único garoto da sala. O que o nosso Prota não sabia é que a escola era só para garotas e que se tornou mista, ou seja, ele era o único garoto na escola toda. Aí termina as aulas e no corredor, ele sobe rabo de saia. E fica como em choque. Cortamos a cena para a sala do diretor que está conversando com o reitor. O reitor fica falando que seria melhor reconsiderar e a escola voltar a ser só de garotas. O diretor fala que não dá mais para volta atrás. E que por causa da reputação da escola, só o Prota aceitou entrar na escola. Aí descobrimos que essa escola cria as melhores acadêmicas e lutadoras de todo o mundo. Mas fala que esqueceram de ensinar a coisa mais importante da ideologia da mulher forte e perfeita. Ele conta que, em uma viagem no ano passado, 6 estudantes se encontram com delinquentes. Ah, você já sabe o resto, os delinquentes tomaram uma surra. Ele conta também que, em outro dia 3 caras tentaram roubar um banco, mas para o azar deles tinha uma graduada da escola. Então já sabe, né? Os bandidos levaram uma surra. Aí ele fala de outros acidentes e que as garotas eram vistas como se fossem das forças especiais e não como donzelas. Meu amigo, uma graduada lutou contra 3 caras armados e você quer que elas não sejam vistas como se fossem das forças especiais? Então tá bom. Então ele fala que tinham que ensinar o lado delicado de uma donzela. O reitor cai em lágrimas falando que estava enxergado a verdade. A diretor fala que vai entregar as notícias e pelo olhar já sabemos que o diretor vai aprontar. Corta a cena e voltamos a acompanhar o Prota, que está olhando a sala de troféus da escola. Ele fica nervoso e pensando se deveria se transferir, mas lembra que deram uma bolsa de graça para ele e ele nem precisava estudar. Moleque tá vivendo o sonho de todo otaku. Só tem ele numa escola só de garotas e nem precisa estudar. Aí ele caminha triste pelo corredor. Então as estudantes começam a receber a notícia que o diretor falou que ia dar. E nela fala que a escola virou mista para aumentar a educação e emocional das alunas e que ia ajudar a desenvolver o lado feminino delas e que isso valia ponto. Mas aqui tá a pegadinha do malandro. Só tem o Prota de aluno. Aí elas veem ele e entram em modo de caça. E o que é isso, autor? Bem, continuando, uma garota acaba pulando do 2º andar para o 1º, e o Prota acabou vendo até demais. A garota cai na frente dele, mostrando mais do que devia, e o cara fica como? Em choque pensando aonde que ele tinha se metido. A menina que vou chamar de Cacau. Por quê? Porque o cabelo dela me lembra a cor do cacau. Sei lá, pra mim é parecido. Então a Cacau quebra o vidro da janela, agarra o Prota e fala que ele é dela. Puxa ele e já lasca um beijo. Aí vemos um flashback, com a Cacau falando que ela sempre teve seus lábios elogiados.
Aí depois disso voltamos para o beijo, mas tem parada errada o prota sendo um Sigmer. Coloca a mão na frente para não ser beijado e a Cacau fica como? Putaça, falando como ele ousa colocar a mão dele na frente. Já joga ele no chão, imobiliza ele e fala que ela vai conquistar ele, parece que nosso prota não vai escapar. A Cacau já prepara para dar aquele beijo, o prota pensando que essa escola pare com o manicômio. É como dizem fenas maluca, aí na hora do vamos ver, a ruiva rosada acaba sendo empata foda, a Cacau fica pistola falando se ela quer alguma coisa, era pra sair na mão. Mas a ruiva rosada usar sua carta armadilha, falando que a rainha falou que era para levá-lo. A Cacau fala para ela não ficar se achando só porque é amiga da rainha e fala para ela torcer para não se encontram na Liga Wilds. A ruiva rosada já no deboche fala o que ela poderia fazer e chama ela de anão de jardim, porteira de maquete, atacante de pinolim, gnomo, a irmã perdida dos 7 anões. E a Cacau fica como? Putaça, falando que o brinquedinho da rainha vai ser quebrado hoje. Na hora que falou isso, a ruiva rosada passou e já ia descer só um soco na cara dela. E ela rebate falando que não é ela que ia morrer se ela se encontrasse na Liga Wilds. O prota fica pensando como as mulheres são poderosas. Aí temos um flashback do prota, vendo seu pai sendo cremado, falando que ele devia estar sentindo um calor infernal, mas sua mãe parecia fria. Mesmo as lágrimas fossem quentes e salgadas, a mãe pergunta como eles iam viver. O prota se pergunta, se ele tivesse falado que ia ficar do lado da mãe dele, ela não teria ido comprar cigarro. Vemos o prota chorando pensando se ela tivesse esperado ele ficar um pouco maior. Agora é só o nosso prota e os irmãos dele, e que a mãe dele e as mulheres eram monstros. E se você não quer que a sua mãe vá comprar cigarro, deixa o like e se inscreve. Voltamos para a escola. Vemos o nosso prota se encrotando com a rainha, que é a loira. A ruiva rosada fala que elas são do 2º ano e pergunta se ele lembra o que aconteceu de manhã. Fala para ele não ficar tenso, só porque ela era a rainha. Mas o prota fica como? Frio e flamenguista. Mas descobrimos que o motivo era que ele não conhecia ela. A ruiva rosada não acredita existe um homem que não conhece a rainha, mas como mamãe falava, eu não sou todo mundo. A loira fica encarando ele, o prota pensa que os olhos dela eram iguais aos da mãe dele. Parece que alguém pulou a cerca e acabamos de descobrir o motivo do porquê a mãe ter desaparecido. A rainha coloca o dinheiro em cima da mesa, perguntando se ele achava que ela era um mendigo. Ela joga o dinheiro no chão e manda ele pegar e se ajoelhar. Aí já vemos que ela é uma arrombada. Ela fala de novo para ele pegar, mas o prota tá frio igual picolé e chama ela de monstro na cara dela. E elas ficam como em choque. Mas o verdadeiro motivo da rainha ter ficado em choque foi porque ela descobriu que já tem um Manhwa dublado no canal.